queda ainda mais acentuada no PIB brasileiro, né? O PIB que é composto, por exemplo, por consumo, né? Sem crédito, o consumo cai. Investimentos, depende de financiamentos, o crédito fica também mais caro, né? E o próprio governo, né? Que tem mais dificuldades, né? De administrar toda essa situação. Sobre as consequências para o Brasil deste novo rebaixamento da nota de crédito do país, eu converso agora com o economista e presidente da Sanpol, José Cláudio Securato. O que você me diz, o que pode acontecer com o nosso país no ano de 2016 e para frente? Acho que o Brasil caminha para um caminho cada vez pior, né? A consolidação da terceira agência rebaixando o país, né? Agora a Moody's, depois da Standard & Poor's e da Fitch, só consolida o quão negativo o Brasil está e o quanto o Brasil ainda pode piorar. Acho que é importante lembrar que a nota ela vem também com uma perspectiva negativa, ou seja, ainda é possível que a Moody's faça novos rebaixamentos se os dados, principalmente de dívida e seu ambiente político, não melhorarem. E as consequências disso? As consequências certamente vão agravar um pouco a crise, né? Isso torna sempre o crédito mais caro, o crédito mais escasso, isso inibe os investimentos. Isso faz com que investidores estrangeiros tenham muito mais cuidado ao entrar no Brasil. Os efeitos práticos disso certamente vão causar queda ainda mais acentuada no PIB brasileiro, né? O PIB que é composto, por exemplo, por consumo, né? Sem crédito, o consumo cai. Investimentos, depende de financiamentos, o crédito fica também mais caro, né? E o próprio governo, né? Que tem mais dificuldades, né? De administrar toda essa situação. No relatório da agência Moody's, a justificativa para esse downgrade foi a dívida pública brasileira. O que você acha desse relatório, dessa explicação? A explicação é muito plausível. O governo Dilma ele assume, no primeiro mandato, um país com cerca de 40% da dívida em relação ao PIB e deve alcançar 80% na mesma relação. Ou seja, a dívida pública versus o que se gera de riqueza no país, deve dobrar. A dívida cresce muito rápido. Isso é fruto de um resultado de uma má gestão do dinheiro público, né? São duas contas. Uma conta é o orçamento. O orçamento deficitário, ou seja, arrecadar e gastar mais, você gera dívidas, né, mensais e anuais no orçamento. Como é que se financia essa dívida? Emitindo títulos públicos, ou seja, tomando dinheiro emprestado. Quando as duas coisas pioram, isso é degradante e você entra num círculo, né, negativo. Esse círculo negativo está acontecendo com o Brasil. Então, em nomes técnicos, a gente tem um déficit primário, ou seja, a gente no Brasil não consegue cumprir as metas do superávit primário, que seria essa economia orçamentária que o Brasil deveria ter, e o nível da dívida sobe muito, né? Em números, para a gente ter uma ideia, a dívida do Brasil, que era de 2 trilhões de reais, ela caminha para 3 trilhões de reais. Então, a dívida ela passa a ser quase incontrolável. Isso é um problema sério. E o desemprego também é assustador, não é? Isso tem impactos em todas as variáveis econômicas, né? O desemprego, por exemplo, o impacto é muito negativo. O Brasil que teve uma melhora muito forte no emprego, principalmente durante o governo Lula gerou 10 milhões de empregos, né? 2,5 milhões de empregos em 2010, no seu último ano de governo. Então o Brasil ele consegue uma pujança na geração de empregos como a gente nunca tinha visto, ou tinha visto apenas na década de 70, durante o milagre econômico. O governo Lula, ele termina e o governo Dilma começa, né, num momento positivo, então, na geração de emprego. A gente vai voltar para níveis de 2002, quando o desemprego esse ano deve alcançar 11% a 12%. Né? A minha expectativa, infelizmente, é que ele chegue a 12%. Né? O desemprego ele tem desdobramentos importantes. Né? Primeiro que a forma pela qual o IBGE, ou seja, o governo, ele mensura, que é por meio de entrevistas, isso faz com que ainda a gente tenha uma captação de mais pessoas desempregadas. Então, pessoas que não admitiam estar procurando emprego no passado, porque estavam estudando, estavam viajando, ou estavam, né, de alguma forma, não trabalhando por opção, pela crise, passam a procurar emprego para tentar também garantir a permanência ou o aumento da renda familiar. Então, além de somado, obviamente, as demissões, como a gente está vendo. Então, somando o método, mais as demissões que devem continuar acontecendo, o Brasil vai ter uma performance de emprego muito pior esse ano. E que setores são mais sensíveis a isso, podem começar a demitir mais agora? A indústria já está acontecendo, a gente tem recorde de desemprego na indústria, o desemprego industrial ele vem batendo recordes dos últimos anos, já está em níveis também de 10 anos atrás.
e a gente deve entrar em setores de serviços, né? Ou seja, um desemprego para um público mais qualificado, para profissionais mais preparados, com maior nível de formação. A gente ainda não vê um desemprego forte, por exemplo, no setor agrícola, onde o Brasil ainda performa bem, ainda mais pela alta, né, do dólar, que ajuda no mercado para exportação. Então, indústria ainda deve perder mais empregos, né, e serviços deve ser o segundo, acompanhando também uma perda muito forte. Agora, todo esse cenário de desaquecimento não combina com alta da inflação. Na verdade, as pessoas estão consumindo menos. Por que essa inflação tão alta? Esse é um grande desafio. A inflação brasileira rompe a barreira dos 2 dígitos, né, no ano passado, principalmente por tarifas públicas, e agora a gente vai ter outros desafios. Um pouco de tarifa pública, um pouco de efeito do câmbio, né? O câmbio em janeiro do ano passado estava 2,50, agora a gente está com um dólar próximo de 4. Em alguma proporção isso precisa chegar ainda nos preços, a gente não sabe qual é essa proporção. E o que mais espanta mesmo é um PIB tão baixo, desemprego, pouco crédito, né? Falta de confiança, não caem os preços dos serviços. Então tem um desafio dos preços dos serviços ainda muito forte por trás do combate à inflação. O preço de serviços está girando em torno de 8% nos últimos 12 meses, ou seja, pensando em um ano fechado. 8% é muito alto, né, para um país ainda no tamanho dessa crise. Esse é um desafio, né, e isso mostra que o Banco Central perdeu a batalha, né, contra a inflação, ou seja, o Banco Central perdeu o momento de ser mais duro, combater a inflação e conseguir que ela ficasse em patamares mais próximos à meta, próximos a 4,5%, 5%, 6% eventualmente. Então esse descontrole faz com que também as expectativas sejam negativas com relação à inflação. E como você avalia o desempenho ou a postura do Ministério da Fazenda diante dessa situação? O Ministério da Fazenda ele tem um desafio tremendo, que é resolver o problema que ele mesmo causou, né? Então hoje o ministro Nelson Barbosa, ele foi quem implementa, quem teorizou as mudanças econômicas, né? Isso já vem de muitos anos atrás, né? Lembrando, né, o ministro Nelson Barbosa, ele trabalhava com o ex-ministro Guido Mantega, acompanhou o ministro Guido Mantega na época no BNDES, voltou para o Ministério do Planejamento, chegou na Fazenda e ele, durante todo esse período, ele foi escrevendo o que ele chama de nova matriz econômica, que a presidente Dilma aprecia, né, que é sair do tripé macroeconômico e ir para um novo modelo. Esse novo modelo que gradativamente foi tentar ser implementado durante o governo Dilma, está sendo, né, tentado, ele é o principal formulador do fracasso. Então, colocar quem formulou a teoria econômica, que está dando errado, que tem dado essas causas absolutamente negativas, conforme os números têm mostrado, para resolver o problema, é algo bastante antagônico. A sensação que eu tenho é que o governo ele não sabe o que fazer. E se ele soubesse, ele não tem poder para executar. Então, a gente está num cenário em que, em termos econômicos, a gente pode esperar pouco do governo, porque eu acho que ele vai ter poucas saídas assim, plausíveis e capacidade de implementação de medidas. Há uma crítica geral do mercado de uma falta de predisposição do governo em dialogar com segmentos do mercado, com participantes do mercado financeiro para obter dicas, enfim. Você concorda com isso? Concordo. Isso não vale só para o mercado financeiro, acho que isso vale em todos os agentes econômicos. O governo tem dificuldade de conversar com o próprio meio político. Quando a Dilma foi reeleita na eleição agora de 2014, ela começa 2015 com 65% do Congresso dentro da coligação político-partidária que a elegeu. Então, ou seja, a falta de diálogo do governo deteriorou essas alianças. Então, as alianças que a reelegeram não foram mantidas. Então, a aliança no PMDB foi rompida parcialmente, né? A aliança com o próprio PT, né? O próprio PT não acredita nos planos do governo econômicos, políticos. Então, o próprio partido da presidente perde força, né? Isso reflete também, né, em termos nos agentes econômicos. Então, isso vale para todo o mercado financeiro, para todo o setor produtivo. Né? O governo, nitidamente, não consegue ouvir, né? O país não quer soluções mágicas, o país precisa de estabilidade e um ambiente de confiança, um ambiente onde as coisas não mudem, para que possa aumentar o volume de investimento, para que as pessoas possam voltar a comprar, para que possa se estabilizar a perda de emprego, para que os níveis de preços possam voltar a níveis mais razoáveis. Então,
Então, falta capacidade de ouvir, né, e de atuar conforme orientações de todos os agentes econômicos. E daqui para frente, o que podemos esperar por parte das agências de classificação de risco? As agências estão muito vigilantes, as 3 agências vão permanecer avaliando o Brasil periodicamente, como fazem, e o Brasil, esse ano, não deve mostrar grandes mudanças, né, nos principais tópicos que são avaliados, que é a questão fiscal, né, a dívida pública aumentando e o orçamento ainda deficitário. Então, tem toda uma análise com relação a algumas medidas que podem acontecer, como uma reforma da Previdência, que de alguma forma atenuaria a situação fiscal. Lembrando que ano passado a gente teve um déficit de 150 bilhões de reais na Previdência. Esse déficit deve chegar a 200 esse ano, 250 bilhões em 2017. Então, é um problema que precisa de alguma forma ser estabilizado. É uma boa intenção do governo fazer a reforma, mas a gente não sabe se o governo vai ter capacidade de convencer o Congresso a aprovar da forma, né, que de fato traga um resultado orçamentário. Então as agências estão vigilantes, vão continuar avaliando o Brasil, mas infelizmente as 3 têm perspectivas negativas, ou seja, não havendo melhora num cenário de curto prazo, então estou falando de 12 meses, é possível que o Brasil ainda tenha mais algum rebaixamento de nota, né? O impacto dos próximos rebaixamentos vão ser mais tênues, porque perder o grau de investimento é a grande notícia, é o que tem de fato o maior impacto, e quando você perde o grau de investimento em 3 agências que lideram as avaliações, de fato se consolida que as notícias são ruins, né, que não há um exagero de uma ou outra agência, mas sim um consenso de que o Brasil caminha para o lado errado. José Cláudio Securato, muito obrigada por essa oportunidade, essa entrevista para a Ducascop TV. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. O prazer foi nosso. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.